Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Agora chegando na segunda porção da oração dominical, ou seja, da oração do Senhor, o Pai Nosso. Aquelas petições que têm a nós mesmos como o objeto do tema da oração. Veja que nós percebemos que as três primeiras estão ligadas a Deus e as três últimas estão ligadas a nós e nossas necessidades. Assim nos expressa pergunta e resposta do breve catecismo. Pergunta número 104. Pelo que oramos na quarta petição? A resposta. Na quarta petição, que é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedimos que da livre dádiva de Deus recebamos uma porção suficiente das coisas boas desta vida e desfrutemos com elas das bênçãos divinas. É muito curioso perceber porque estas últimas petições, elas são últimas. Isso tem algo a nos ensinar sobre nossa prática de oração. De que os nossos anseios e desejos, eles estão em segundo lugar com relação à pessoa de Deus. Até mesmo porque nós só saberemos pedir devidamente sobre o que precisamos de fato, sobre o que é bom para nós, se nós começarmos pensando no Senhor, quem Ele é e o que Ele tem para nós. E veja que há uma sabedoria muito grande descrita aqui, porque a primeira petição ligada a nós, que é esta quarta, nos apresenta aqui a consciência da nossa dependência de Deus para as coisas ordinárias da manutenção da nossa vida. Nós pedimos aqui que Deus, pela sua graça, sua dádiva, sua provisão paternal, nos faça receber a porção suficiente do que é bom nesta vida, do que precisamos para viver. Suficiente. É isto que é descrito com a expressão do pão nosso. Sendo o pão o alimento básico, portanto o elemento essencial para a manutenção da vida, ele aqui está representando tudo aquilo que de bom precisamos para viver bem. Não se trata de uma petição sobre elementos extraordinários ou esbanjar. Não há nenhum problema a priori, a princípio, de ambicionarmos, desejarmos nos desenvolver o máximo possível. O que há é nós não percebermos que a nossa necessidade, que deve ser motivo da nossa dependência de Deus, são para as coisas essencialmente simples, que dão condições de vivermos de forma justa, honesta e piedosamente na vida, expressa pelo Senhor Jesus Cristo no pão nosso. Veja que ele não usa aqui outros elementos complementares ou detalhes. Isso faz lembrar o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, quando comenta sobre o cuidado que recebeu, as ofertas que recebeu da parte dos filipenses, e ele mesmo diz assim, em capítulo 4, versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele fala isso precisamente depois de agradecer a Deus pelas ofertas que os irmãos de Filipos mandaram mais de uma vez para ele. Ele diz, essas ofertas chegaram como aroma agradável diante do Senhor. E para alguém ofertar voluntariamente, ele está abrindo mão de fazer uso pessoal de um recurso que é seu, para a promoção do reino de Deus. Ele diz, Deus vai recompensar você com aquilo que de fato é a sua necessidade. É isso que nós somos orientados pelo nosso Senhor Jesus Cristo a pedirmos na quarta petição da oração dominical. Provérbios nos revela esta consciência de que a nossa necessidade essencial é central e não periférica, no capítulo 30, versículo 8, que diz, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. O que está expressando aqui não é propriamente que a pessoa não possa na vida experimentar uma grande abundância nem uma grande escassez. Mas é a consciência de que a vida ordinariamente, normalmente, para ser vivida, precisa do que é necessário. Não a extravagância, nem a profunda escassez. Embora, sob o efeito do pecado, nós possamos experimentar o último, da escassez,
mas também o primeiro, também como efeito do pecado, embora não necessariamente pode ser fruto do trabalho honesto e digno. Que Deus nos dê aquilo suficiente para nós desfrutarmos bem da vida. É preciso saber desfrutar o que é de bem. Por isso que a Bíblia não proíbe algumas coisas que, embora as religiões proíbam, mas fala de algo chamado domínio próprio. Veja o que nos diz 1 Timóteo 4, versículos 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tudo que Deus criou é bom. Isso vem dentro de um contexto que Paulo está falando sobre pessoas que propõem uma espiritualidade ascética, uma espiritualidade que, para desenvolver-se, a pessoa abre mão de satisfações naturais que Deus estabeleceu. Ele diz, olha, não é essa a vontade de Deus. Não é. Há pessoas que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. É muito comum você ver pessoas em diversas religiões, inclusive nos cristianismos distorcidos, vender a ideia de que espiritualidade é abrir mão de prazeres naturais. Não, não é. Não é. A espiritualidade cristã é o contentamento com o ordinário. É somente quando eu consigo dar graças a Deus, quando eu consigo regular o dia a dia, os prazeres pequenos da vida, por quem Deus é, como bom e dando graças, que eu consigo desfrutar devidamente dos devidos prazeres. Sem isso, eu me escravizo por eles, eu sou escravizado por esses prazeres. Aí vem a glutonaria, a bebedice e a imoralidade, entre outros tantos. Mas com isso não vem a abstinência, não vem o ascetismo, vem o devido uso do que Deus deu para o nosso bem. A bênção do Senhor enriquece, diz Provérbios 10, 22, e com ela não traz desgosto. Que Deus nos ajude e nos ensine a desfrutar do bom, do ordinário, da provisão do dia a dia para a nossa satisfação. Isso será possível na dependência dele. Quando o amamos em primeiro lugar, encontramos o contentamento com a sua provisão. Ó Deus, nos ensine a desfrutarmos das coisas boas, ordinárias do nosso cotidiano que Tu nos dás para a nossa manutenção e satisfação. Que não nos entreguemos numa busca idólatra de satisfação naquilo que não tem poder para satisfazer o coração, pois só Tu o tens. Que busquemos do Senhor uma dependência confiante na provisão diária. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.